Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade, por esse culto. Quantos aqui estão gratos a Deus? Amém. Viemos de uma semana muito abençoada na nossa igreja, na presença de Jesus, depois de uma ebol. E é maravilhoso a gente chegar em mais um culto de domingo, um culto do amigo, e a gente saber que o privilégio de nós estarmos aqui e de não estarmos sozinhos é somente a bondade de Jesus. Então vire para a pessoa que está do teu lado, nesse início, e fale: você tem um amigo. Vire e fale para ela: você tem um amigo. Há centenas de cadeiras aqui dentro, mas o que torna esse lugar especial, além da presença de Jesus, é quem se assenta nessas cadeiras e a gente poder olhar e falar: você tem um amigo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 30. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 30, diz o seguinte: E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes ou salteadores, que o roubaram e depois espancá-lo e deixaram quase morto, semi-morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o ouviu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. Chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando eu voltar, te pagarei tudo o quanto gastares a mais. Até aqui, pode tomar seu assento. Hoje é o culto do amigo e, pensando nisso, orando, Jesus ministrou essa palavra no meu coração. E quando a gente vai olhar para esse texto, a gente percebe algumas coisas no cenário dele que torna algo muito especial, mais abrangente, um cenário bem amplo. Esse momento aqui, após Jesus ter recebido os discípulos, os mais de 70, a qual ele enviara para as cidades que ele iria visitar, voltaram alegres sobre o que Deus tinha feito lá. Demônios se submetendo ao nome de Jesus, pessoas sendo curadas, o evangelho sendo anunciado. E Jesus recebe eles de volta. E quando recebe esses discípulos, a multidão está ali, os mais de 70 e talvez mais de 100. No meio deles surge um fariseu ou alguns fariseus que chegam diante de Jesus e perguntam: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde: amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo. Ao ouvir isso, esse fariseu que questionou Jesus pergunta: Senhor, mestre, qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo?
E Jesus, a partir desse momento, começa a descrever essa história que a gente acabou de ler, sobre um homem que descia de Jericó. É uma história, é um enredo que Jesus conta. E Jesus começa a descrever com o objetivo de mostrar para aquele homem quem era o próximo, quem era o nosso próximo. O objetivo de Jesus, ao relatar a história desse homem que cai na mão de salteadores, que depois é encontrado por um tal de samaritano, ele tinha por objetivo alcançar o coração do questionador. Tinha Jesus o objetivo de alcançar a vida desse mesmo homem que perguntara a ele qual foi, ou qual é o maior dos mandamentos. O objetivo de Jesus em descrever essa história é mostrar àquele homem quem realmente precisava de ajuda. Jesus, ao descrever essa história, nos mostra a intenção dele, que quem precisava de ajuda era aquele doutor da lei, e que quem poderia o ajudá-lo era aquele a quem falava, o próprio Jesus. E no versículo 30, como a gente leu, vai falar sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Geograficamente, é uma distância de 27, 30 quilômetros, só que o que me chama a atenção é o declínio, porque uma distância de 27, 30 quilômetros, geograficamente está lá, o declínio é de mais de 1.000 metros de altitude. Jerusalém, aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Jericó, até 200 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém é conhecida como uma cidade de bênçãos, uma cidade abençoada. Jericó é conhecida desde o tempo de Josué como um lugar de maldição. Ou seja, por que Jesus usou essas duas cidades para descrever essa história? É Jesus mostrando um homem que não fazia qualquer trajeto. É Jesus mostrando um homem, um indivíduo que estava em um declínio moral, em um declínio ético, porque ele estava saindo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. E se a gente for olhar a Bíblia, a humanidade, Paulo descreve em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado entrou no mundo por um só homem e trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Há muito tempo a humanidade tomou um caminho de declínio, a sociedade tomando um rumo totalmente contrário à vontade e ao agrado de Deus, valores invertidos, prazeres acima da razão, a individualização. Um exemplo que eu uso ao ministrar essa mensagem é sobre o que aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, a maior competição esportiva do mundo. O que aconteceu? Na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, foi feita uma ilustração com a mesa da Santa Ceia, um grande símbolo do cristianismo. Só que no lugar de Jesus, no lugar dos discípulos, daqueles que estavam à mesa, eles colocaram figuras homossexuais, transgêneras, pessoas de outra índole, para questionar, para confrontar e para afrontar a nossa fé. A gente vê a sociedade tomando um declínio espiritual, ético. A gente vê que Jesus mostra através dessa história que esse homem está fazendo o mesmo caminho. E Jesus está mostrando para aquele questionador, o fariseu, o doutor da lei, quem era o próximo a qual ele havia perguntado. Jesus conta toda essa história e eu começo a ler no versículo 30 o que aconteceu com esse homem. O homem que descia de um lugar de bênção para um lugar de maldição, ele é surpreendido por malfeitores, assaltantes, dependendo da versão, que diz que eles o roubaram. E depois de roubar o que ele possuía, o que ele carregava, espancaram ele. Depois de espancarem ele, esses homens, esses malfeitores, foram embora, deixando ele para morrer, deixando esse homem semi-morto.
Agora eu começo a imaginar, de tarde eu estava lendo essa passagem e tentando entrar na mente desse homem que caiu na mão de salteadores. Eu estava lendo essa passagem e me perguntando como que esse homem iria se sentir. Qual era a dor desse homem? Qual era o cenário? Qual eram as feridas que ele carregava? Eu começo a imaginar a estrada que ele estava permanecendo em silêncio depois desse ato. Nem o vento, talvez, teria coragem de atravessar aquela avenida, aquela rua, depois disso. Entre as pedras ásperas e a poeira manchada de sangue, olha só, havia um homem que foi reduzido a quase nada. Seu corpo estava mutilado pela violência que o cercava, que o cercara sem aviso prévio. As roupas desse homem foram rasgadas, estavam mostrando as suas feridas abertas. O rosto desse homem talvez estava deformado pelos golpes. Mal lembrava quem ele era horas antes. Comece a imaginar quem era esse homem, o que esse homem acabou de passar. O sangue escorrendo lentamente pelo seu rosto, misturando com a terra seca daquele caminho cruel que ele havia traçado. Esse homem tinha sua respiração, cada uma da sua respiração, um combate à sobrevivência. Imagina só esse homem que foi espancado, o seu peito subia com dificuldade de respirar, como se a própria vida estivesse desistindo dele aos poucos. Ele foi deixado para morrer. Os seus lábios achados tremiam em silêncio. Imagina isso. Não havia forças para ele gritar, não havia forças para ele se mover, apenas a dor. Esse homem foi abandonado. Horas antes dele viajar, ele estava talvez planejando vários sonhos, vários projetos. Talvez esse homem, ele pensava na família, a família que ele projetava. Talvez esse homem, ele sonhava com um futuro. Talvez carregasse no coração expectativas de um simples dia que iria acontecer. Mas tudo mudou no meio do caminho. Ele havia projetado, traçado uma rota, mas no meio dessa rota, sombras começam a surgir diante dele. E aqui começa, homens violentam, o cercam sem misericórdia. Olha só, é um cenário que está sendo criado. Arrancam dele os seus bens, aquilo que ele tinha de maior valor. Roubaram dele a sua dignidade. E quando já tinham levado tudo que esse homem carregava, decidiram também levar a sua esperança. Como? Os golpes vieram sem piedades. Chutes de um lado, socos de outro. A crueldade, o som da violência talvez ecoou naquela estrada, enquanto seu corpo perdia forças e a sua alma mergulhava no terror. Eles não apenas o assaltaram, eles o quebraram. Eles o impossibilitaram de prosseguir aquele trajeto que ele havia projetado horas antes. E quando perceberam que ele já não conseguia reagir, lançaram ele na estrada, na sarjeta, como alguém sem valor, abandonado entre a vida e a morte. E agora esse homem, dele restava apenas alguém caído. Os olhos inchados, imagina a sensação de alguém que foi assaltado, de alguém que foi machucado. A visão dele estava turva, a mente dele estava confusa, ele estava sozinho, o coração acelerado pelo medo. Ele ouvia pessoas distantes passando. Por alguns segundos, talvez esse homem imaginava: alguém vai se aproximar, mais nada. Tudo desaparecia, ninguém parava naquele caminho, ninguém se importava. O silêncio da estrada gritava abandono. Talvez a pior dor daquele homem não estava nas feridas do corpo, mas na sensação esmagadora de ter sido deixado para morrer sozinho, depois de ter sido espancado. Como alguém que era descartável, invisível, esquecido pela humanidade. Aqui estava esse homem a qual Jesus estava descrevendo, sem forças, sem voz, sem socorro, esperando apenas que a morte chegasse antes do pôr do sol. É um cenário, é esse homem que Jesus descreve. Ele foi assaltado, roubaram tudo de valor que ele carregava, espancaram ele, deixaram ele para morrer. Os malfeitores fizeram isso. Agora eu te pergunto, quem são os malfeitores da nossa geração? Quem são os malfeitores do nosso tempo? Quem são esses homens que causam essas dores
no século 21? São os vícios. Você pode citar alguns: as drogas, o dinheiro, a pornografia, o poder, a dopamina, os interesses próprios, os prazeres, por que não a ansiedade, a depressão. São malfeitores que têm feito com que pessoas fiquem caídas à beira do caminho. Malfeitores contemporâneos do nosso século, causando ansiedade nos corações, fazendo com que as pessoas pensem que não há mais socorro. O que esses malfeitores fazem? João 10:10, o ladrão não é o inimigo, não é Satanás, não é o diabo, é o ladrão. Ele vem para roubar, para matar, para destruir. Olha a semelhança nessa história: o roubaram. Roubaram a alegria de alguém que tinha um projeto. Qual projeto? De chegar a um lugar. Machucaram ele, impossibilitando de completar a sua trajetória. O abandonaram, desprezando, porque queriam apenas aquilo que ele carregava, e deixaram ele para morrer. O homem está caído, o homem está sem força, o homem está sozinho, o homem foi abandonado e desprezado, foi espancado, o seu corpo já não consegue mais reagir, o corpo dele não consegue mais levantar, a mente dele talvez está desistindo da possibilidade de voltar a caminhar, o coração dele está ferido porque amigos não o enxergaram ali. Os olhos dele talvez não consigam enxergar um futuro brilhante, aonde os seus sonhos se realizem. Os olhos dele não conseguem contemplar talvez os projetos que Deus o dera outrora. Talvez a mente dele não consegue imaginar que aquilo que ele projetou sobre a família dele, a casa dele, realizado, porque ele está em uma realidade aonde com suas próprias forças não consegue se levantar. Olha o cenário, sozinho, na sarjeta de uma estrada, de um caminho abandonado, ensanguentado. Esse é o próximo que Jesus falou. Esse é meu próximo. E talvez sejamos nós. Agora, o que me chama a atenção, no próprio verso 30, a última palavra, a última expressão: deixado para morrer, quase morto, semi-morto. Aqui é um paradoxo, porque está semi-morto, não está vivo, mas não está morto. É a única vez na Bíblia que é usada essa expressão, a única, semi-morto. Não existe um semi-morto, um zumbi, mas é a única vez, e quem fala isso é Jesus. Essa expressão é falada, é expressada por Jesus. Está semi-morto, está quase morto, foi deixado para morrer. Sabe por quê? Porque esse homem, ele estava lá impossibilitado de caminhar, impossibilitado de ficar de pé, porque o espancaram, impossibilitado de voltar a sonhar, porque a mente dele só consegue enxergar a realidade que deixaram ele. Agora, se não conseguia ele se levantar por conta própria, ele ainda não morreu. Foi deixado para morrer, está machucado, ele está muito ferido, está abandonado, desprezado. Mas Jesus falou, ele ainda não morreu. Ele foi deixado para morrer, você não entendeu? Espancaram ele está chorando, está abandonado, não consegue se levantar por conta própria. Mas se ainda há vida, ainda há esperança de voltar a caminhar. Ele não consegue se levantar por conta própria, mas ainda há esperança para ele voltar a caminhar, porque se ainda há vida, ainda há tempo. O problema é que a gente acha que o machucado vai impossibilitar Deus de cumprir aquilo que Ele já liberou sobre a tua casa. O nosso problema é desacreditar quando as feridas, os machucados, os abandonos, os desprezos tomam conta da nossa realidade. O nosso problema é desacreditar das promessas de Deus quando a gente não tem mais força para caminhar.
a nossa dificuldade é continuar crendo na mesma intensidade, quando a gente não tem força para se levantar. Mas é Jesus dizendo, ele está machucado, ele está muito ferido, a solidão tomou conta do caminho dele, ele foi impossibilitado de caminhar, ele foi impossibilitado de cumprir, de completar, de realizar os seus sonhos, mas ele ainda está vivo, e se há vida, há esperança para ele voltar a caminhar. Agora, no meio desse cenário, acontece uma rejeição. Os religiosos, versículo 31, por acaso no mesmo caminho, um sacerdote e um levita caminhavam, e vendo esse homem caído, passaram de longe, o ignoraram. Esses homens, entenda, é um sacerdote, é um levita, é uma história. Não entenda isso como um pastor ou um cantor, não, mas pessoas que frequentavam ao templo, que eram responsáveis por ornamentar o culto a Deus, que tinham funções na igreja. Pessoas essas que se vestiam como crente, que vinham para um templo, pessoas que cultuavam a Deus, pessoas que por onde passavam eram reconhecidos por serem religiosos, frequentadores de templo. Agora, eles estão sendo infiéis, sendo fiéis. Por quê? Porque eles estavam cumprindo a lei, mas transgredindo diante de Deus. Por quê? Porque um sacerdote ele não podia tocar em coisa morta, um levita não podia tocar em sangue. É eles colocando a lei, a religiosidade, a formalidade acima da compaixão por um homem, por uma vida que estava caída. Eles estavam mantendo o padrão, eles estavam mantendo o protocolo, eles estavam mantendo aquilo que eles foram ensinados. Só que pessoas que frequentam ao templo, que são conhecidas por frequentarem o templo, mas que não levantam ninguém à beira do caminho, não passa apenas de um religioso, porque se veste como crente, vem para a igreja, tem compromisso no domingo, ele vem nas campanhas, ele vem no congresso, ele até toca na orquestra, ele até senta no altar, ele coloca a melhor roupa, ele vem para a igreja, mas lá fora ele não levanta ninguém que está caído à beira do caminho. Ele até tem costume de crente, ele até prega, ele até canta, mas não levanta ninguém caído à beira do caminho. É Jesus usando a imagem de alguém que é reconhecido por ter costumes religiosos. É Jesus usando, é uma figura de alguém que tem uma rotina espiritual ativa, mas que não estava levantando ninguém. Agora olhe para a pessoa que você falou lá no começo, e chamou de amigo, e falou que tem um amigo. Pergunta para ela, você levanta pessoas que estão caídas à beira do caminho? Quantas pessoas você levantou esse ano? Quantas pessoas você abraçou, levantou? Quantas pessoas você se compadeceu? Quantas almas você evangelizou? Quantos corações feridos você anunciou a mensagem de esperança? Um amigo apresenta a solução, apresenta o caminho. Agora no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem se aproximou dele e se encheu de compaixão. O homem que estava caído provavelmente pensou que seria o fim dele. Mais alguém, mais uns passos se aproximando. Talvez ele estava pensando, mais alguém para trazer violência, mais alguém para trazer desprezo, mais alguém que deve estar olhando para mim e apenas passando de longe. O corpo dele talvez continuava a tremer entre a consciência e o desmaio de alguém que foi espancado. O sangue dele talvez escorria continuamente, lentamente sobre o seu corpo. A dor dele queimava em cada parte das suas feridas. Os seus olhos quase fechados mal conseguia distinguir quem estava vindo pela estrada. Só que dessa vez foi diferente. Se das outras vezes alguém passou e olhou de longe, dessa vez não havia pressa nos passos. Dessa vez não havia frieza no olhar. A Bíblia descreve que dessa vez havia compaixão.
Enquanto outros homens ignoraram a sua dor, um homem parou. Enquanto pessoas o desprezaram, mantendo a sua formalidade, com medo de sujar a mão, um samaritano, alguém improvável, alguém que culturalmente deveria manter a distância daquele homem, ele se aproximou do sofrimento que todos evitavam tocar. E talvez o que tenha mais chocado aquele homem ferido era que alguém finalmente decidiu notar ele. Finalmente alguém decidiu se importar com ele. Finalmente alguém se aproximou dele. Esse samaritano se ajoelhou do lado dele, sem o medo do sangue, sem medo da sujeira, das feridas abertas. As mãos desse samaritano tocaram naquilo que o mundo desprezou. As mãos desse samaritano tocaram em lugares, em uma pessoa que o mundo desprezou, que o mundo rejeitou. Com cuidado, esse homem, esse samaritano, ele limpou as suas feridas. Ele derramou o azeite para aliviar a dor. Ele derramou o vinho para purificar aquilo que estava infeccionado pela violência. Esse homem, ele derrama o seu odre de vinho naquelas feridas que estavam infeccionadas pela violência que ele havia recebido em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história. É esse samaritano se aproximando dele, dizendo: olha, se alguém te desprezou, se alguém passa e não olha para ti, eu ainda acredito que você tem valor. Eu não vim lá de Jerusalém para descer aqui e acreditar que você vai morrer nesse ambiente. É o samaritano se aproximando dele, pegando o que ele tem para sarar as feridas desse homem, dizendo: eu não vou te abandonar aqui. Não é porque alguém te desprezou no caminho, não é porque alguém te machucou no meio do caminho que eu vou te abandonar. É o samaritano demonstrando, através das suas atitudes, que ele se aproximou com um propósito na vida daquele homem. O homem espancado talvez não conseguia nem responder à aproximação desse samaritano, porque tem momentos que a gente está tão machucado, tão debilitado, tem momentos que a gente está tão em pânico, tão ansioso, que a gente não consegue nem reagir a alguém que se aproxima de nós. Tem momentos e tem pessoas que se machucaram, foram tão feridas, que não conseguem mais criar vínculos, alianças, relacionamentos, porque as crises, as feridas que ainda estão em aberto, o impossibilitam de reagir a um samaritano chegando. Acham que todas as pessoas irão lhe ferir, acham que todas as pessoas irão lhe machucar, mas esse homem se aproxima, e ele continua fazendo algo que vai além dos protocolos, vai além do comportamento normal de alguém. Ele pega e levanta esse homem. O corpo ferido mal conseguia se sustentar, e o homem pega ele, o samaritano pega ele. A misericórdia através dos braços desse homem o levantam. O mesmo chão que as pessoas que passaram por ali, acreditando que aquele seria o túmulo daquele homem, tornou-se a ser apenas o lugar onde ele foi resgatado. No ambiente onde as pessoas passavam e falavam para ele: aqui você morre, aqui você é o teu fim, aqui não tem mais solução, desse lugar tu não sai, não tem para onde ir, não tem quem te levante, não tem quem te abrace, não tem uma mão para te levantar. O mesmo lugar que estavam decretando o fim dele foi o lugar onde ele foi resgatado. Isso mexe comigo, porque eu tenho uma palavra para liberar para você. No lugar da sua dor, no lugar onde você foi desprezado, no lugar onde você foi ferido, no lugar onde acreditavam ser o teu fim, é o lugar onde Deus te resgatou, é o lugar onde Deus pega pela tua mão e fala: você vai voltar a caminhar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar. Tem muita gente que já não acredita em levantar, tem muita gente que não acredita que ainda tem solução, mas Deus manda eu dizer: você vai voltar a cantar sim,
você vai voltar a pregar sim, você vai voltar a caminhar, porque há um propósito de Deus na tua vida. É Deus revelando quem era o próximo. Naquela mesma estrada, que na vida daquele homem foi marcada por sangue, surge uma das imagens mais poderosas da cristologia no Evangelho. É Jesus descrevendo para aquele fariseu uma tipologia que o apontava para Cristo. A humanidade caída, que estava em declínio, era aquele homem ferido, que foi roubado pelo pecado, que foi espancado pela maldade, que foi quebrada que estava quebrada espiritualmente, incapaz de se salvar. Muitos passavam pela dor humana sem oferecer cura verdadeira. A religião passou pelo sacerdote, a religião viu pelo levita, mas todos o desprezaram. Agora o samaritano, apontando para Cristo, foi quem parou. Se o sacerdote não tocou, se o levita não se aproximou, o samaritano se aproxima do rejeitado, se aproxima daquele homem que estava quebrado. O samaritano se aproxima, pega as suas bandagens e começa a enfaixar as feridas daquele homem. Ele começa a assumir o custo do resgate, porque ele pega, coloca o homem na montaria e leva para a hospedaria. Ele deixou os denários e fala: se ele gastar mais alguma coisa, deixa comigo que eu pago. Isso me lembra de alguém. Essa história que o próprio Cristo conta me lembra de alguém. Me lembra de alguém que levou sobre si as nossas dores. Essa história me lembra de alguém que levou sobre si as nossas feridas. Essa história me lembra de alguém que nos trouxe a paz. Oh, glória, aleluia. O samaritano pagou a dívida para aquele homem, para que aquele homem fosse tratado. O samaritano pagou a dívida para que aquele homem fosse curado. O samaritano pagou a dívida para que aquele homem estivesse em uma hospedaria. E Cristo pagou a cruz, pagou o preço naquela cruz, pagou a dívida que a humanidade jamais conseguiria pagar. Cristo está dizendo através do samaritano que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele pagou o preço que aquele homem não conseguiria pagar, porque as suas forças não traria a possibilidade para isso. É um cenário de caos, é um cenário de desprezo, mas é um cenário a qual Jesus fala: não tem solução, não tem quem o ajude, não tem quem o levante, não tem quem o pegue pela mão e faça ele voltar a caminhar. É Jesus simbolizando a missão dele aqui na terra. É culto do amigo. E Jesus era um amigo. Jesus se aproximava de quem não se aproximava. Jesus abraçava quem as pessoas não abraçavam. Jesus era o maior evangelista. Jesus era o maior exemplo missionário. Jesus, ele pensava em missão. Jesus, ele respirava a missão. Jesus, ele vivia a missão. Sabe por quê? Porque se fosse preciso Jesus enfrentar longas caminhadas para pregar o evangelho, ele ia. Se fosse preciso navegar longas horas no meio de uma tempestade, Jesus também ia. Se fosse preciso pregar para uma multidão que o esperava, Jesus ia. Se era apenas uma mulher em um poço, Jesus também ia. Se era apenas um paralítico com uma maca, Jesus ia. Se fosse um cego, se fosse um leproso, ele ia. Se a morte já houvesse chegado no ambiente, poderia cancelar o velório, porque ele também ia. Foi para isso que ele se revelou. É o Cristo que o salmista descreve no Salmo 146, verso 8. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para levantar os abatidos, ele veio para amparar o órfão e a viúva. E aqui a gente começa a entender o texto que nós sempre lemos, mas não vivemos ele. Qual? João 3,16. Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, não ficasse debilitado pelo caminho, mas que tivesse a vida eterna. Oh, glória, aleluia. A vida dele,
o que Cristo fez por nós, o que o samaritano fez por nós, nos levantando do caminho caído, não pode se tornar um senso comum. O nosso erro é tornar a vida e a vinda de Jesus para a terra e o que Ele fez por nós do Calvário apenas um senso comum, como isso, apenas um fato que todo mundo sabe, apenas algo, um acontecimento que a humanidade toda conhece, mas poucas compreendem a imensidão do seu amor. Sabe por quê? Porque é Jesus falando sobre um samaritano que desceu para resgatar alguém. É Jesus se colocando no lugar do samaritano como alguém que levanta pessoas que estão machucadas, que estão desacreditadas. Mas deixa eu te falar, se a gente lembrasse uma vez por mês, uma vez por dia, uma vez da semana, quem é o Deus que nós servimos, o nosso culto ia ser diferente. Se nós viéssemos para a igreja lembrando quem é que nós o adoramos, o nosso culto ia ser diferente, a nossa adoração ia ser diferente. Se nós viéssemos para o culto gratos por aquilo que Ele já fez por nós, o nosso glória a Deus, a nossa adoração ia ser diferente. Porque nós não adoramos qualquer Deus. Você não adora a qualquer Senhor. O nosso Deus não é normal. O Deus que você vem todo domingo levantar a mão não é normal. É o Criador dentro da criação. Esse é o nosso Deus. Que Deus fez isso? Que Senhor fez esse? É o Rei do universo, se tornando um embrião no ventre de uma mulher. Se isso não te espanta, isso é o Deus que você adora. O nosso Deus, que é tão grande, imenso, infinito, eterno, torna a forma de um embrião no ventre de uma mulher. Aquele a qual a Bíblia descreve, que chama as estrelas, cada uma delas pelo nome, desce na terra. E agora vai ter que aprender a falar, pastora, papai e mamãe. O nosso Deus é o meu Deus. Ou você esqueceu disso? O nosso Deus, o Deus onipresente que está em todos os lugares. Agora Ele vai precisar gatinhar na terra. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. É o Deus onipotente. É o Deus que tem todo o poder. É o Deus que disse haja e acontecia. Agora vai precisar trabalhar. É o Deus onisciente, o Deus que tem todo o entendimento. Agora vai precisar frequentar a escola para estudar. Aquele mesmo Deus, o nosso Deus, o Deus que adoramos toda semana, que disse lá no princípio: haja árvores frutíferas, animais silvestres, marinhos, ervas. O Deus da criação agora vai sentir fome. Um Deus tão grande, que criou o alimento, que criou os animais, agora vai sentir fome. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. Aquele a qual a Bíblia descreve que mede as águas dos oceanos na palma das mãos. Todas as águas, todos os oceanos, todos os rios na palma das mãos. Agora esse mesmo Deus vai estar pendurado no madeiro, dizendo: tenho sede. Esse é o nosso Deus. O Deus que criou a água o Deus que mede toda a água agora vai estar sentindo sede. No mesmo madeiro em que ele sentia sede. João 19:30 vai dizer que após beber o vinagre, vai dizer: está consumado. E ele entrega o seu espírito. É o autor da vida que disse, que soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. É o autor da vida. É a fonte da vida tendo sede. É o filho amado que estava desamparado. É o autor da vida que estava morrendo. Como pode a gente tornar isso algo normal? Como pode isso tornar algo tão comum?
Como a gente pode permitir que esse Deus seja algo tão normal, tão pequeno, como apenas um nome qualquer, apenas um sinônimo? Como pode a gente vir para a igreja, lembrar desse Deus e não conseguir adorar de maneira diferente? Como a gente pode olhar esse samaritano se entregando, se aproximando da humanidade que estava caída, se entregando, pagando o preço naquela cruz, e a gente se pesando para adorar a Ele? Que amigo maior é esse? Há alguém maior? Há um amigo que faria isso por ti? Há alguém que faria isso por você? Há alguém que faria isso pela humanidade? Porque eu falei para você olhar para o lado e falar: você tem um amigo? Mas vai acabar o culto, vai cada um para sua casa. Vai cada um, talvez, chegar em casa, tirar as vestes e olhar as feridas que o tempo tem deixado. Que pessoas, talvez aqui dentro da igreja, como o sacerdote e o levita, passaram e não conseguiram compreender a dor que você estava sentindo. Amigos que a gente tem por costume ligar uma vez na semana, sentar à mesa uma vez na semana, compartilhar os projetos, os sonhos. Os mais próximos, que compartilhamos segredos, até mesmo eles não conseguem enxergar as dores que foram causadas por malfeitores do tempo, malfeitores nesse século, malfeitores do ministério, malfeitores nos departamentos, malfeitores no trabalho, malfeitores lá no meio da família, que vem para a igreja como alguém que se veste como um sacerdote, vem para a igreja como alguém que se veste bonito, com a melhor roupa, mas que consegue maquiar as feridas de longos anos, feridas que as famílias não conseguem enxergar, machucados que os irmãos não conseguem enxergar, machucado que os líderes, os pastores não conseguem enxergar. Mas deixa eu te falar, está doendo, está pesada, está pesado, está sem força, está sangrando, as feridas estão abertas, o tempo não está curando, mas se ainda há vida, ainda há esperança. Ah, meu filho se afastou do caminho do Senhor, mas a vida ainda é esperança. Ah, o meu marido foi embora de casa, mas se a vida há esperança. Os meus filhos não querem vir para a igreja, mas se ainda há vida, há esperança. Deixa eu te contar uma história. E quando eu falo de missão, me constrange o coração. Eu não consigo falar de missão e permanecer o mesmo. Vou contar uma história para você entender o que esse samaritano fez, o que o nosso Cristo fez. Havia um rei, e esse rei pega o seu filho, o seu príncipe, e fala: filho, está na hora de você casar. Tem muitas mulheres no reino, ache uma para você. E o filho se aproxima do pai do rei e fala: pai, nenhuma delas me agradou, eu vou lá fora. O rei libera. Passa alguns dias, o filho volta diante do pai, pastor, e fala: achei a mulher com quem eu quero me casar, pastor João. E o pai, como um pai comum, como todo pai, deseja conhecer com quem o filho irá passar o resto da vida. Pergunta: quem é ela? Fala: pai, ela é alguém maravilhosa, ela é alguém que eu tenho certeza que quero passar todos os meus dias. Mas tem um problema, pai. Qual? Ela não enxerga. Ela não enxerga. Filho, você tem certeza? Ainda dá tempo de escolher. Não, pai, eu tenho certeza, eu amo ela, eu gostei dela, eu quero casar, eu quero passar todos os meus dias com ela. Passa mais alguns dias, o filho volta: pai, eu amo tanto ela, mas ela tem outro problema. Isso não me faz amar menos. Ela não fala, pai. Como assim? Você vai casar com uma mulher que não enxerga e não fala? Sim, eu tenho certeza. Filho, ainda dá tempo. Ele fala: não, pai, eu quero casar. Passa mais 2 semanas, o filho volta com mais 2 notícias: pai, eu amo tanto essa mulher, eu quero casar com ela logo.
mas ela não escuta. Como assim você vai casar com alguém que não enxerga? Você vai casar com alguém que não fala? Você vai casar com alguém que não ouve? Não, pai, mas tem mais uma coisa, ela não caminha, ela não anda. Ela é tetraplégica, ela está numa cadeira de roda. Você já deve estar se perguntando, é loucura isso? Calma aí. Ela não enxerga, ela não ouve, ela não fala, ela não caminha. Você tem certeza que quer casar com ela? Tenho, pai. Mas tem mais uma coisa. A mulher a quem eu amo, a mulher da minha vida, ela está naquela cadeira de roda e ela tem um câncer que está em fase terminal. Nenhuma história da Marvel, dos cinemas, você vai encontrar isso. Um jovem, um príncipe que tem todas as moças do reino para se casar, vai casar com alguém lá fora que não enxerga, que não fala, que não ouve, que não caminha e que tem um câncer em fase terminal. Olha essa história. Que moço decidiria casar com essa mulher? Só que sabe qual é a diferença entre essa mulher que estava cega, que não conseguia escutar, que não conseguia falar, que não conseguia ouvir, que não conseguia caminhar e estava para morrer? Para a gente. Nessa mulher, nessa situação, para nós, sabe qual é a diferença? É que ela ainda estava viva. É que ela ainda estava viva, está para morrer. Vários problemas de saúde, mas ela ainda está viva. Agora eu começo a abrir a minha Bíblia e vou para a carta de Efésios, capítulo 2, versículo 2. Paulo começa a descrever em nós, estando mortos em nossos delitos e pecados. Eu vou falar isso aqui de novo. Nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou, Ele nos deu vida. A mulher tinha seus problemas, mas ela ainda estava viva. Agora Cristo nos amou, a gente estando morto. Eu te pergunto, quem ama um defunto? Quem decide amar uma coisa morta? Quem decide abraçar alguém que já morreu? Amar alguém que já morreu? Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Esse homem que estava na beira do caminho, ele estava machucado, ele estava ferido, ele foi assaltado, foi espancado, foi deixado para morrer, mas estava vivo. Essa mulher da história, ela tinha os seus problemas de saúde, ela não conseguia caminhar, mas ela ainda estava viva e nós estávamos mortos e Ele nos amou, Ele nos deu vida. Você não tinha solução, eu não tinha solução, mas Ele nos amou e Ele te deu vida, Ele te deu vida. Volta a caminhar, volta a pregar, volta a cantar, porque Ele morreu para você estar aqui hoje. É um Deus missionário. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, é você levar vida. Sabe qual é a diferença entre um médico e um missionário? Você vai se perguntar, deve ser o salário dele. Não é. A diferença entre o médico é que o médico ele não salva a vida. Esquece isso. Como assim? Está falando besteira? Não. Ele apenas vai adiar uma morte. Se alguém nasce, uma hora vai morrer. Eu já fui no hospital, você também. Toma o remédio, faz o tratamento, prolonga os seus dias de vida, mas uma hora você vai morrer. Agora Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 20, diz que aquele que converte uma alma, livra ele da morte. Sabe o que é isso? O médico, ele vai apenas adiar a sepultura de alguém. Agora quem anuncia a palavra, quem prega o Evangelho, tem o poder de mudar a eternidade de uma pessoa. Quem anuncia as boas novas tem o poder, carrega um nome que pode transformar a realidade de uma família, que pode transformar o caminho de uma casa, o caminho de uma vida, que pode mudar o destino eterno de uma vida. Foi isso que Ele fez por nós.
Oh, glória, foi isso que Ele fez por mim e por você. A minha pregação hoje foi apenas para te lembrar que existe um alguém que pegou pela tua mão e falou: vamos caminhar. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve um alguém que pegou na sua mão e falou: vamos caminhar, vamos sair desse lugar de treva, vamos para um lugar de luz, vamos para um lugar de luz. Houve um alguém que não desistiu de você. Houve um alguém que olhou e falou: vale a pena eu morrer por aquela pessoa, vale a pena eu investir naquela casa. Tem muitas pessoas que olhavam para Paulo, para Saulo como um perseguidor. Tem muitas pessoas que olhavam para ele como um malfeitor. E Cristo, quando olha para ele, começa a enxergar cartas sendo escritas para as igrejas da Ásia. Começa a olhar para ele como alguém que iria plantar muitas igrejas. O mundo não consegue enxergar o que Cristo vê na sua vida. Cristo começa a enxergar na sua vida o que ninguém consegue enxergar. Esse é o Evangelho. Se coloca de pé.